Aleluia, glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho aqui honrar Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Quero cumprimentar toda a Santa Igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrar aqui a nossa reverendíssima Arcebispa Sênior Luciane de Toledo e todos os arcebispos, bispos, supervisores, pastores, também os pastores auxiliares, evangelistas, as ovelhas e todos que estão aqui convidados também, que vieram e participar desta Santa Assembleia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus e para todos sempre seja louvado. Amados e preciosos, nós temos aqui boas novas, um direcionamento tremendo do nosso Senhor para este ano de 2025, para que nós possamos avançar com o avivamento no Brasil. Quantos querem avançar com o avivamento no Brasil, nas suas cidades, nos seus estados? Quantos querem avançar com o avivamento no Brasil para irmos buscar todas aquelas ovelhas que o Senhor Jesus, ele pagou um altíssimo preço? Aleluia! E é com isso, amados, nós fomos para o Quênia agora, em Menengai 7, e viemos, amados, com um direcionamento muito forte, muito claro, muito preciso do nosso Senhor Jesus Cristo para o avivamento no Brasil. E eu venho com muita humildade partilhar um pouco deste conhecimento, deste ensino que o Espírito Santo nos deu neste Menengai 7. Amados, através da vida do nosso honrado arcebispo adjunto, Fernando Herbst, nós tivemos um testemunho tremendo dele, e depois ele vai enriquecer mais esse testemunho no final dessa ministração. Ele já deu esse precioso testemunho também no Clamor da Meia-Noite de quinta-feira passada, que foi tremendo, foi uma bomba, né? Que o Espírito Santo foi lá e nos envolveu. E hoje eu vou ministrar sobre o tema o privilégio da adoração. Mas eu preciso fazer uma introdução rápida, que através da vida do nosso honrado e precioso arcebispo adjunto, Fernando Herbst, nós tivemos um direcionamento do Espírito Santo agora em Menengai 7. O mais impressionante, amados, é que o nosso amado arcebispo Fernando Herbst, em Menengai 6, quando foi em março de 2024, nós tivemos a oportunidade de irmos juntos, nós viajamos juntos para lá, e depois voltamos juntos, né, junto com a nossa amada arcebispa. Então, nós encontramos a nossa amada arcebispa lá em Menengai 6, em março de 2024, e o Espírito Santo, ele feriu o coração do nosso honrado arcebispo Fernando Herbst com um desejo muito grande de entender como que a igreja do Quênia opera. Como que eles sustentam este avivamento? Qual que é a graça que o Espírito Santo, a força que o Espírito Santo coloca neles, a estratégia para que eles possam avançar com esse avivamento? Porém, em Menengai 6, nós não tivemos a oportunidade de participar do dia a dia da igreja, porque são poucos dias, e esses dias eles foram direcionados para o evento principal, que é o evento de Menengai, não é? Então nós participamos do serviço de cura, que foi tremendo, também da conferência, né, de pastores, e nós tivemos uma oportunidade muito rápida ali com o bispo Vincent, que ele é o tradutor do profeta do Senhor lá no Quênia, e ele falou muito sobre o amor, ele falou muito sobre receber com amor e aos poucos ir ensinando sobre pecado e consequência, ir ministrando e ir trazendo o temor, né? Mas eu percebi que o nosso honrado arcebispo adjunto Fernando Herbst, ele voltou com aquela vontade de conhecer mais, né? Mais profundamente sobre como opera a igreja do Quênia. Agora, em Menengai 7, amados, ele deve ter clamado muito ao Senhor, porque o Senhor colocou ele em momentos estratégicos para a honra e glória de Jesus. Então, em Menengai 7, ele foi, vou pedir para todos fecharem os áudios, por gentileza. Evangelista José, muito obrigado, louvado seja Deus. E, amados, o nosso honrado arcebispo Fernando Herbst, ele foi para o Menengai 7 12 dias antes do evento.
E o mais interessante é que quando ele chegou lá, ele foi por uma questão ali, né, de preço de passagens. Nessa época do ano as passagens estão muito altas, e ele foi 12 dias antes, junto com seu precioso filho Davi, nosso precioso e amado precioso e amado Davi, o filho do Fernando Herbst. E lá ele teve contato, né? Ele vai contar bastante sobre esse contato no testemunho dele, mas eu quero só fazer um plano de fundo, que ele teve a oportunidade de participar do dia a dia da igreja. E ele percebeu, e o Espírito Santo colocou ele numa sintonia muito fina, que a igreja do Quênia, ela opera com base em dois pilares. O primeiro pilar é o pilar do cuidado, e o segundo pilar é o pilar da adoração. Então, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional é um ministério de adoração, diga adoração. E ao longo deste ano de 2025, nós vamos, amados, com a graça de Deus, aprender mais sobre a adoração. Vamos desenvolver mais sobre a adoração. Vamos incentivar, vamos encorajar, vamos ser uma igreja que vai ensinar e, principalmente, dar abertura total e completa ao Espírito Santo para que nós possamos avançar na adoração. Aleluia! E ele percebeu com uma sintonia muito fina de detalhes que no pilar do cuidado, cada pastor cuida de 10 ovelhas de uma maneira muito organizada. E este cuidado, ele rompe a esfera sacerdotal e vai dentro da vida da ovelha. Ele é aquela pessoa, o confidente, o membro da família, a pessoa de confiança que essa ovelha, em qualquer situação da sua vida, ela tem o pastor dela como aquela pessoa que ela confia, aquela pessoa que ela espera a orientação e o cuidado. E a igreja do Quênia, ela se sente cuidada, ela se sente amada, ela se sente acompanhada. E o pilar da adoração. O nosso honrado arcebispo Fernando Herbst, ele foi em muitos cultos, né? Então ele foi no Yahya Kilimani, ele foi também, que é o Mena Altar, o altar principal de Nairobi, e também lá em Nakuru, que é onde acontece o evento de Menengai, ele teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? O líder da igreja, o pastor sênior, que é o pastor líder da igreja, do altar de Nakuru, também de conversar com o líder da adoração, e ele entendeu que a adoração é o pilar, é um dos dois pilares principais. Os cultos, ele tem 5, 6 horas, não é? E dessas 5, 6 horas, vamos dizer, se o culto tem 6 horas, 5 horas é de adoração. Então, através da adoração, o Espírito Santo, ele vai testificando, ele vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai transformando, ele vai fazendo as pessoas renunciar, ele vai encorajando as pessoas a serem mais santas. Através da adoração, diga adoração, as almas estão sendo transformadas. Então, o tema da mensagem de hoje é o privilégio da adoração. Aleluia! E amados, para que nós possamos entrar nessa mensagem tremenda, o primeiro ponto é: nós precisamos saber que eu e você fomos criados para adorar a Deus. O propósito principal pelo qual Deus fez eu e você é para a adoração. Então nós vamos para Efésios, capítulo 1, dos versículos de 11 a 14, aonde a Bíblia vai mostrar para mim e para você que tudo é uma decorrência da adoração. O propósito primário que você foi feito, foi criado, que Deus projetou você, é para a ação singular de adorar a Deus. Aleluia! Então, em Efésios, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, assim diz a palavra do Senhor:
Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da tua vontade. Vamos ver agora qual é essa vontade? Qual é esse propósito que ele tem para você e para mim? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então diga aleluia. Amados, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A nossa caminhada cristã, a nossa trajetória através da estrada que Jesus Cristo preparou para mim e para você, ela é uma trajetória de adoração. Quantos querem aprender a adorar mais? Eu quero. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o espírito da promessa, diga promessa, aleluia, que é a garantia da nossa herança até que a redenção até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, amados, nós fomos criados para adorar a Deus. Deus, ele é tão majestoso, tão poderoso, tão sublime, tão exaltado, tão santo, tão puro, tão perfeito, que a maneira apropriada, a maneira exata de relacionamento que nós temos que ter com Deus é através da adoração. O profeta do Senhor, nas suas ministrações, ele diz que a adoração é o mais alto nível de comunicação que o ser humano, que o Filho de Deus pode ter com Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. E amados, o Pai, ele está procurando adoradores. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Nós temos o exemplo da nossa honrada arcebispa sênior Luciane Toledo, que é uma adoradora. O Senhor Deus chamou ela lá em 1996 na sua casa para adorar a Deus. E desde lá ela não falhou um só dia em adoração ao Deus vivo. E ela sempre nos insistiu, não é? Nos ensinou, o Espírito Santo através dela, em adoração, aprender a adorar, ser aberto a nos aprofundarmos no que é a verdadeira adoração a Deus. Só que como tudo tem o seu momento, chegou o momento do Ministério de Arrependimento e Santidade no ano de 2025. Nós estamos no primeiro mês do ano. Nós vamos avançar em adoração. Nós vamos crescer. Nossos altares, eles vão encher. Nossas cruzadas vão ter sucesso. O nosso evangelismo, através de uma cruzada, de uma adoração, vai ter sucesso. Através da nossa vida de adoração. Diga aleluia. Então, amados, o Pai, ele não está procurando pregadores. Ele não está procurando evangelistas. Ele não está procurando mestres, ele não está procurando apóstolos, ele está procurando adoradores. Então, o seu chamado de ser evangelista, ou pastor, ou bispo, ele é uma consequência, ele é um desdobramento da sua adoração. Diga aleluia! E nós vamos então, amados, para João, capítulo 4, dos versículos de 23 a 24, aonde nós vamos ver exatamente o que o Pai está procurando em mim e em você. João, capítulo 4, dos versículos de 23 a 24, a tão abençoada, tão edificante conversa, não é? Entre Jesus e a samaritana, onde ele se revela a ela como sendo o Messias,
O Evangelho de João é tremendo. Ele sempre faz esse contraste entre luz e trevas, entre noite e dia. E o Jesus, ele encontra Nicodemos à noite, encontra a samaritana de dia. Nicodemos, ele era um fariseu que ele vai escondido. E Jesus, ele quer saber sobre Jesus. E ali a samaritana. E Nicodemos era honrado. A samaritana era uma pessoa totalmente à par, à margem da sociedade. E Jesus se revela à samaritana. E nessa conversa tremenda, mano, olha o que acontece nos versículos de 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, diga 2025. De fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Amados, a pregação que eu e os amados fazemos é para transformar pecadores em adoradores. Amados e preciosos, o profeta do Senhor, quando ele estava no dia da consagração, nós vamos mostrar como testemunho este dia, né? Da consagração de pastores no dia 1/1 de 2025, naquela tremenda cerimônia onde ele deu um sermão maravilhoso sobre a consagração de obreiros. Ao longo do seu sermão, o profeta do Senhor, ele disse: você está sendo consagrado hoje. Você não está sendo consagrado hoje para pregar. De forma nenhuma, ele fez assim com ela. Você está sendo consagrado hoje para servir a Deus aonde quer que o Espírito Santo te direcione. Então, o nosso ministério, ele é um ministério de adoração. Ele não é um ministério de palavra, mano. Nós temos sim que pregar a palavra. E a palavra, o objetivo final é transformar. As palavras do nosso honrado arcebispo adjunto Fernando Herbst, não é? A palavra é para transformar pecadores em adoradores. Então, amados e preciosos, no ano de 2025, o Ministério de Arrependimento e Santidade, ele vai avançar na adoração. As almas, elas não vão mudar pelo nosso muito falar, amados. Elas vão mudar através da palavra, mas principalmente da adoração. Antes de repreender, vamos ensinar a adorar. Antes de exortar, vamos cuidar, vamos entender, vamos ter paciência, vamos ouvir. E se nós ensinarmos as ovelhas a adorar de verdade, se nós transformarmos, se o Espírito Santo, através da palavra, transformar pecadores em adoradores, nem repreender vai ser necessário, porque a verdadeira adoração, amados, ela faz eu e você renunciarmos, ela faz eu e você nos santificarmos, faz eu e você nos arrependermos, faz eu e você avançarmos com fé que Deus vai fazer todas as coisas. Aleluia! E no versículo 24 de João capítulo 4, a Bíblia continua: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados e preciosos, o motivo principal que nós precisamos avançar em adorar a Deus, de dia e de noite, a tempo e a fora de tempo. Nós fomos criados, sim, número 1, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas o motivo pelo qual nós precisamos ter essa comunicação, essa comunhão, essa profundidade na adoração, é porque eu e você, nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos.
Quanto mais você adora a Deus, mais Deus vai imprimindo o caráter dele em você. Nós adoramos aquele que nós obedecemos, não é verdade? Aquele que você obedece é aquele que você adora. Se você obedece o mundo, você adora o mundo. Se você obedece as coisas da terra, você adora a terra. Se você obedece a Deus, você está adorando a Deus. O mais alto nível de obediência é o mais alto nível de adoração. Mas quanto mais você adora a Deus, mais neste relacionamento, ele vai imprimindo o caráter dele em mim e em você. Quantos aqui precisam ter o caráter de Deus? Eu quero ter o caráter de Deus. E eu quero adorar a Deus. Quantos hoje vão ter um momento de adoração especial com Deus no seu quarto em secreto antes de dormir? Amados, o Pai está à procura de adoradores em que são em espírito e em verdade. E amados e preciosos, tudo é acerca da adoração. Lúcifer, que Satanás, que era o antigo Lúcifer, que era o anjo da luz, o anjo que estava mais próximo de Deus, que levava adoração a Deus, que a Bíblia diz que ele é o sinete da perfeição, ele é o molde, tudo que Deus ia criar, ele utilizava este molde. A Bíblia fala que ele conhecia os segredos do trono de Deus. Ele foi feito de uma maneira perfeita para adorar a Deus. A Bíblia fala que na sua capa tinha todos os instrumentos musicais, que quando ele caminhava, os ritmos, os sons, eles ecoavam, eles ressoavam através dele. De tanto ele levar esta adoração a Deus, chegou um momento que ele quis a adoração para si. Ele não queria mais nada, ele queria a adoração. E quando nós olhamos em Isaías, capítulo 14, dos versículos de 11 a 14, nós vemos, amados, este orgulho e esta soberba de Satanás de querer ter a adoração para si. Então, tudo é acerca da adoração, uma disputa pela adoração. E quando nós vamos para Isaías, capítulo 14, dos versículos de 11 a 14, nós vemos aqui o momento da queda de Lúcifer. Na verdade, a queda é mais em Ezequiel 28, mas aqui fala que ele vai cair e que ele já está condenado. Mas olha o que nós vamos ver aqui em Isaías 14, dos versículos de 11 a 14. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, diga harpas. Sua cama é de larvas e sua coberta de vermes. Então, ele foi lançado junto com o instrumento que ele adorava. Olha quão é importante a adoração. Versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, meu Deus. Olha, amados, quanto orgulho e soberba. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol, você, diga inferno, né? Você será levado, irá ao fundo do abismo. Amados, Satanás, ele quer fazer com que você, que foi feito para adorar a Deus, projetado, desenhado, designado para adorar a Deus, que você não adore a Deus.
Então, Satanás, ele quer roubar a adoração que você tem que fazer a Deus. Então, Satanás, ele quer, de todas as formas, bloquear você de adorar a Deus. Ele quer fazer que os cultos não falem de adoração, que as assembleias não sejam para adoração, que as suas células não falem de adoração, que o seu relacionamento com Deus não tenha adoração como o ponto principal. Satanás, ele quer ao longo da nossa vida que nós estejamos entretidos, que nós não estejamos focados, que a nossa verdadeira comunicação com Deus, o verdadeiro chamado é de adorar. O pastorear é decorrência da adoração, a ministração é decorrência da adoração, a nossa caminhada cristã, a nossa administração do altar é em decorrência da adoração. Tudo é um desdobramento da adoração. E no dia de hoje, amados, o Espírito Santo, ele vai nos direcionar para voltar à base, voltar à origem, voltar ao propósito principal, que é adorar a Deus. Aleluia! Quantos querem aprender mais de adoração? Sobre adoração? Quantos querem evoluir mais na adoração? Neste ano de 2025, quantos querem direcionar as ovelhas de Deus a que elas tenham um relacionamento verdadeiro através da adoração? Amados e preciosos, a maneira como eu e você vamos permanecer em Cristo até o dia do arrebatamento, só existe uma forma: é através da adoração. Quantos querem permanecer até aquele grande dia, de pé, para serem chamados pelo nome, para honrar Jesus naquele grande dia? Será através da adoração. O ministério do Quênia, o segredo pelo qual aquele país do avivamento, ele rompe no avivamento, é porque o ministério deles se trata de adoração. Eles estimulam as ovelhas a serem adoradores. O encontro de célula deles, adivinha qual que é o objetivo principal? A adoração. Há uma palavra um pouco mais curta, mas a adoração preenche. E ela toma os corações. E o Espírito Santo visita. E as pessoas querem se santificar. E as pessoas querem se arrepender. Porque o Espírito Santo, ele verdadeiramente encheu aqueles corações com a adoração. Diga aleluia! Amados e preciosos, no Quênia, são um culto de 6 horas, 5 horas de adoração. Uma palavra de 1 hora. Mas esta palavra, amados, cada versículo é cravado no coração, porque o coração está aberto. O coração de pedra, ele se transformou num coração de carne. Por quê? Porque a adoração abriu o caminho para que a palavra pudesse ser colocada ali. As ovelhas não vão mudar pelo nosso muito falar. Uma pregação de 3, de 5 horas, ler 70 versículos, uma adoração bem feita, um versículo apenas lido. Formas de falar, tá, amados? É o Espírito Santo que conduz o culto. Mas aquele versículo, ele pode mudar a sua vida se a adoração preparar o caminho daquele coração. Se a adoração preparar o caminho. Então, amados, a luta pela adoração. O propósito principal, tudo foi acerca da adoração. Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. Satanás quer roubar esses adoradores de Deus. Satanás quer colocar tantas preocupações na igreja que a igreja não vai se ligar e se atentar que o propósito principal é a adoração. E nós vamos voltar ao caminho da adoração. O mundo quer nos distrair para que nós adoremos tudo, menos a Deus. Nós demos este exemplo no domingo, não é? Abri o Instagram, começo a ver ali
aquelas coisas. E Satanás vai começando a colocar no seu coração: olha, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele padrão de vida, eu quero viver. E aí ele vai fazendo o quê? Com que você deixe de adorar a Deus e comece a adorar a beleza, o dinheiro, comece a adorar a posição social, comece a adorar a carreira financeira, a carreira profissional, e você deixa Deus como segundo plano. Começa a adorar a sua família, adorar os seus filhos, adorar a sua esposa. Tudo é acerca da adoração. Nós seremos salvos por adorar ao Deus vivo, mas também podemos perder a salvação por adorar a tudo, menos a Deus. Hoje nós vamos ver a adoração mais maravilhosa que o universo já viu. Como foi essa adoração? Que foi tão maravilhosa que agradou as narinas do nosso Deus e foi permitida o perdão dos pecados para todas as gerações. Quantos querem conhecer mais dessa adoração? Eu quero, em nome de Jesus. Amados e preciosos, tudo é acerca da adoração. Quando nós chegarmos no céu, se Deus quiser, o Espírito Santo vai nos preparar para que nós sejamos adoradores de verdade e conheçamos aquele grande dia do nosso Senhor Jesus. Nós vamos entender que tudo sempre foi a respeito da adoração. Amados, Paulo e Silas, quando eles estavam presos, foram espancados e estavam jogados na prisão. Eles tiveram uma ação clara. E essa ação é a ação que vai te sustentar nos momentos que você cair, vai te sustentar nos momentos de escuridão, no dia mau, no dia perverso. Nós temos que seguir o exemplo claro da Bíblia. Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, e nós vamos ver que é a adoração que vai sustentar o teu ministério, a tua igreja, as tuas ovelhas, você como pastor, a sua caminhada cristã. Tudo é acerca da adoração. No dia da adversidade, no dia aonde não tiver mais caminhos, saídas, portas, no dia em que as correntes do pecado quiserem te aprisionar, tem uma forma clara que a Bíblia diz, que você, uma ação clara, que vai te sustentar naquele dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Eu vou contar o contexto aqui para darmos uma cadência melhor. Amados, Paulo e Silas, eles estavam avançando, eles estavam pregando, e tinha ali uma mulher, uma escrava que adivinhava as coisas, tinha um espírito de adivinhação, e ela ficava acompanhando Paulo e Silas, falando: esses são servos do Deus Altíssimo, e perturbando ali o caminhar de Paulo e Silas. Chegou um momento que Paulo fica indignado, a Bíblia diz, e fala: espírito de adivinhação, saia dela. E aí ela não consegue mais adivinhar nada. E os mestres, né, daquela escrava ficam indignados porque eles percebem que não vão ter mais lucro financeiro com ela. Então eles vão às autoridades da cidade, e que é uma cidade romana, e pede para que eles fossem presos, né, porque eles estavam perturbando ali a paz da cidade. Então a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram espancados severamente e foram colocados na prisão. Quantos momentos na caminhada cristã minha e sua nós passamos por adversidades? Quando você quer levar o verdadeiro evangelho na sua cidade, para a sua família, quando você quer avançar no seu ministério, evangelizando nas ruas, e você encontra adversidades. Neste momento, amados, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá, depois de serem totalmente espancados dentro de uma prisão escura. Como o profeta do Senhor diz, né, ali não tinha direitos humanos. Ali era só o Espírito Santo, amados. E aqui é uma chave para encorajar você no dia de escuridão, amados.
Naquele dia que você não tem mais saída. Essa é a ação que nós temos que ter nos nossos ministérios, na nossa vida cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam murmurando? Sim ou não? Eles estavam se queixando? Eles estavam naquele momento julgando? Olha, eles não deviam ter feito isso, nos batido, estamos aqui, longe de casa, pregando o evangelho. Olha o que eles estavam fazendo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Eles estavam adorando, eles estavam focados no objetivo pelo qual, o propósito pelo qual Deus fez eles, criou eles, comissionou eles. Eles voltaram para a base, voltaram para o princípio, voltaram para o alicerce da vida cristã e começaram a adorar a Deus. Naquela prisão escura, totalmente com dores no corpo, eles estavam glorificando a Deus em todas as situações. Quando nós vamos para Filipenses 4, do 8 adiante, né? O apóstolo Paulo fala que ele descobriu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Com certeza, este dia foi um dos dias que deu base para ele descobrir este segredo. Que ele estava num momento de adversidade, amados. E ele começou a glorificar a Deus. E olha o que acontece. De repente, houve um terremoto. Quantos querem receber um terremoto do Espírito Santo na sua vida? Para que o seu ministério avance, para que as ovelhas comecem a adorar, para que você tenha uma vida de adoração. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes. Quantos querem se libertar das correntes do pecado? Quantos querem morrer para o pecado? Vai ser adoração, amados. Quantos querem que a sua igreja se santifique? Vai ser através da adoração. Se soltaram, diga aleluia. Amados, a adoração vai fazer eu e você permanecer no verdadeiro evangelho. A adoração vai fazer eu e você perdoarmos. Vai fazer eu e você nos reconciliarmos. Vai fazer eu e você nos entendermos a verdade que é o evangelho. Vai fazer com que eu e você possamos nos arrepender de verdade. É de verdade mesmo que vai ser o arrependimento. E vai fazer com que eu e você nos santifiquemos. A nossa amada arcebispa conta muitos testemunhos, se ela puder testemunhar hoje também, humildemente eu peço, como menor aqui desta sala, mas em um dos testemunhos dela, ela diz que pessoas vinham na casa dela para adorar, não conheciam nada da Bíblia. Passava 2, 3 dias, elas já queriam se santificar, já queriam se arrepender. Ninguém foi falando para elas, já queriam mudar de vestes, já queriam mudar a sua vida. Por quê? Porque eles começaram a vida cristã pelo propósito principal, a adoração. Diga, eu quero adorar a Deus. Amados, infelizmente a igreja pós-moderna falhou na adoração. Infelizmente a apostasia entrou e os cantores e os adoradores se transformaram em cantores. A adoração que era para Deus começou a ser para o homem, como nós conhecemos. A adoração que era para Deus começou a ser uma adoração para um modelo de vida cristã pós-moderno, aonde o cristão, ele quer aquele estilo de vida do pastor, ele não quer Jesus, ele não quer cruz. A adoração foi deturpada nos cultos. E agora é o momento, amados. O segredo. Quantos queriam saber qual seria a forma que o avivamento ia romper no Brasil? Eu queria saber. A forma vai ser através de retornarmos à verdadeira adoração.
Agora tem um detalhe, e eu falo para mim agora, é uma exortação primeiro para este nada aqui que está pregando. Primeiro para este servo inútil que vos prega. Não adianta nós querermos ensinar a adoração e irmos para o domingo querer adorar se nós não temos uma vida de oração no nosso secreto. Eu quero aprender a ter essa vida de adoração que a arcebispa fala tanto. Eu quero entender o que é adorar e eu ser sustentado no meu quarto em secreto. Como que eu vou ensinar as minhas ovelhas a adorar se eu não adoro em secreto? Se eu não tenho uma vida de adoração? Então eu sou o primeiro aqui, ó, levantando a minha mão, pedindo, por favor, Santo Ministério, me ensine mais a adorar. Arcebispa Sênior, eu estou aqui preparado para aprender a adorar. Primeiro eu, para depois lá no culto, quando encontrar a Santa Assembleia, as ovelhas que Jesus pagou aquele preço alto, nós podermos ensiná-las a adorar, incentivá-las a adorar, despertar o desejo da adoração. E quando a Santa Assembleia saber o que é adoração, amados, souber o que é adoração, não vai ter mais tempo. Hoje nós temos tempo, com certeza, que nós estamos trazendo ovelhas, queremos receber as almas, mas quando elas aprenderem o que é verdadeira adoração, não vai ser 1 hora de adoração ou 1 hora e 10, depois avisos, depois palavra, depois bênção final. O tempo não vai ser mais vamos falar, uma variável nessa equação. O Espírito Santo que vai conduzir os nossos cultos. Amados, o arcebispo Fernando Herbst, ele falou algumas coisas que me chamou muita atenção. Uma, ele falou assim: eu queria saber por que o Quênia é o país do avivamento, sendo que todos nós somos filhos de Adão. Então, com certeza, através do profeta do Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo derramou ali o segredo desse avivamento. E estes 2 pontos, amados, foi ensinado por quem? Quem que os amados imaginam? Que o pilar do cuidado e o pilar da adoração, quem que ensinou para a igreja do Quênia? Lá atrás, há mais de 20 anos, o profeta do Senhor. Se os amados verem o cuidado que o profeta tem com as ovelhas, é uma coisa astronômica. O nível de detalhe, ele está conversando com você, ele já está vendo uma pessoa ali, ele pergunta de coisas específicas, ele se interessa pelas pessoas. Amados, nós estávamos um dos dias de Menengai, nós voltamos e sempre os internacionais eles entram primeiro no hotel e o profeta ele chega no comboio e aí tem muitos quenianos na frente do hotel. Então o protocolo coloca a gente dentro do hotel e o profeta ele chega e uma multidão de quenianos está ali na rua. Depois de 5, 6 horas de pregação ou de um dia inteiro de cura, ele para, conversa com cada um, abençoa, faz todo mundo receber Jesus com amor, com paz. E teve um dia que me emocionou muito, porque nós tínhamos saído de uma pregação tremenda de Menengai 7, estávamos ali dentro do Hotel Meric esperando, e ali tinha, né, os flautistas ali esperando o profeta do Senhor. E amados, o profeta já estava em jejum já há muitos dias, e ele lá fora, quase sem voz, né, falando com cada um. De repente, amados, começa a entrar no hotel pessoas muito simples, como se fossem uma aparência de mendigos aqui do Brasil, sabe? Pessoas muito simples começam a entrar enfileiradas assim, tudo indo para o restaurante para comer. E aí nós já presumimos, né, que o profeta do Senhor lá na frente estava pregando, as pessoas recebendo Jesus, e ele já pegou as pessoas que eram de rua para ir comer lá dentro daquele hotel, que era o melhor hotel da cidade. Amados, o pilar do cuidado no Quênia é tremendo. Eles cuidam mesmo. Por quê?
Jesus morreu, deu a sua vida pelas ovelhas, e ele está confiando essas ovelhas para mim e para você. Quantos vão cuidar muito das ovelhas de Cristo no ano de 2025? O preço pago foi muito alto. Aleluia! Glória a Deus! E, amados, o apóstolo Paulo ele nos exorta. Como deve ser a vida cristã em comunidade? Como que deve ser a vida cristã? O dia a dia da vida cristã. O arcebispo Fernando Herbst falou, no culto, o foco principal é a adoração. Quando eles se encontram nas células, o foco principal é a adoração. Então o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, dos versículos de 15 a 20, ele nos direciona, amados, como que é a vida em comunidade. E olha o que ele vai dizer. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como nós vamos sobreviver aos dias maus, amados? O apóstolo Paulo comenta aqui. Vamos viver como sábios, aproveitando as oportunidades para desenvolver esta comunicação de adoração a Deus. Olha o que ele vai dizer. Portanto, não sejam insensatos, não procurem compreender, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como vai ser o derramar do Espírito nos nossos cultos? Para que as pessoas queiram se arrepender. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida cristã, quando eu for visitar o meu amado arcebispo adjunto Francisco Shoa, o meu irmão, o meu amigo ali em Manaus, a nossa comunhão vai ser cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Quando eu for visitar a pastora Orleia e o precioso supervisor Natanael, quando eu for dar um pulinho ali com os meus irmãos, meus amados irmãos de Manaus, vai ser cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. Quando o bispo Josué Brites vier aqui na minha casa, aqui em Barueri, e nós tivermos uma comunhão, essa vida cristã, essa comunicação vai ser através de hinos, salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Este é o nosso chamado neste ano de 2025, amados. Um outro ponto que me chamou muita atenção, que o bispo Fernando Herbst, o arcebispo Fernando Herbst me passou, ele disse que o culto no Quênia, ele sentiu um prazer santo, um prazer espiritual. Foi prazeroso espiritualmente estar naquele culto, através da adoração. E é isso que nós precisamos, amados, avançar. Nós sabemos que Davi era um adorador, não é? Quantos querem aprender com Davi? Aquele que adorava a Deus, aquele que Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi orava 7 vezes ao dia, adorava o dia inteiro, pegava a sua lira desde pequeno, adorando a Deus. O profeta do Senhor, ele tem, né, uma visão onde ele está tocando a lira e Davi, eles trocam. Não, ele está no trono de Davi, na verdade, ele e Jesus, não é? Essa é a visão correta. Amados e preciosos, tudo que Davi fazia, ele era extremo, né? Ele sempre fazia com todo o coração, o homem segundo o coração de Deus. Olha, quando ele quis construir o templo, ele disse que as pálpebras deles não ia descansar enquanto ele não construísse um templo. Mas nós sabemos que Deus não permitiu que ele construísse, né? Que foi o filho dele. Mas, amados, em Salmos, capítulos 34, versículo 1, olha que o rei Davi,
ele nos passa, amado. Salmo, capítulo 34, o livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1. O rei Davi, aquele que vivia a graça na dispensação da lei, não é? Que tremendo rei, hein? Olha o que ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Vamos adorar a Deus todo momento, de todas as formas. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e cantando ao Deus de toda a terra. Nosso ministério não é um ministério de palavra, é um ministério de adoração. Diga aleluia! Amados, nós sabemos a história tremenda do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler rapidamente os versículos de 20 a 22. Nós sabemos, amados, que aquele momento Israel iria enfrentar um exército muito maior, que não tinha chance nenhuma de êxito. E o profeta diz para o rei Josafá que era para ele ir para essa batalha, que Deus daria graça, daria favor a ele nesta batalha. E olha o que acontece, amados. Como o Espírito Santo direcionou o rei Josafá nesta batalha, porque ele ouviu os profetas, a Bíblia diz, não é? Olha o que a Bíblia vai dizer. 2 Crônicas, capítulo 20, é a derrota, né, de Moabe e Amon, não é? Versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, diga sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, olha que exortação linda, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, diga, adorarem, e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que lindo, amados. Os amados percebem que na Bíblia, sempre as adorações, elas são curtas, como um refrão, não é? Dando uma continuidade, uma repetição santa. E o Espírito Santo vai ministrando. E olha o resultado desta batalha, amados. Como nós vamos ganhar a batalha contra o pecado? Como nós vamos avivar a nossa cidade, a nossa igreja? Olha o resultado dessa batalha. Imagine só, né? Um exército e os levitas indo na frente, adorando a Deus. Imagina só a arcebispa sênior indo na frente e o exército atrás. A família Fernandes, as pastoras Fernandes indo na frente e o exército atrás. O supervisor Izari indo à frente, o exército atrás. O bispo José Vieira indo na frente, o exército atrás. O precioso supervisor Wilson, não é? A preciosa pastora, a preciosa pastora, filha do supervisor Wilson, tremenda pastora. Esther. A preciosa Esther, a adoradora Esther indo à frente, o exército atrás, que agora é uma tradutora também do Senhor. Estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo com a nossa pastora Esther, nossa amada pastora Esther. Amados, olha o resultado desta batalha. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quantos podem abrir o seu microfone e dar uma salva de palmas
ao Deus de toda a terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Aleluia. Vamos vencer essa batalha contra o pecado. É através da Aleluia. é através da adoração. É assim que nós vamos avançar, amados. E nós sabemos, amados, que no final a palavra vai cessar, a profecia vai cessar e a adoração permanece eternamente. Vamos para Apocalipse capítulo 4, um dos capítulos que a nossa amada arcebispa mais gosta, não é? Todo cristão ama este capítulo, amados, porque é o que nós vamos fazer eternamente. Apocalipse capítulo 4. Os 4 seres viventes, amados, os 24 anciãos, eles adoram eternamente, nós vamos adorar eternamente. A Bíblia diz que nós vamos adorar eternamente. O profeta do Senhor lhe fala que nós seremos vamos reinar, né? Vamos reinar com Cristo, seremos co-herdeiros com Cristo. Então, o profeta do Senhor explica como está escrito em Apocalipse 2 e 3. Da mesma forma que eu venci e sentei no trono do meu Pai, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Mas tudo isso, esse reinar com Cristo, vai ser através da adoração. Olha que lindo! Então nós estamos aqui, ó, em Apocalipse 4, no versículo 8. Então cada um deles tinham 6 asas e cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo, diga novo, olha que lindo, vinho novo, azeite novo, cântico novo, tudo novo, amados. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e o teu sangue compraste, diga compraste, para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Amados e preciosos, nós vamos adorar eternamente. Por isso que nós temos que começar uma vida de adoração santa, um relacionamento, uma caminhada cristã, onde o pilar principal, o relacionamento principal é através da adoração. Quantos querem ter um relacionamento mais profundo com Deus no ano de 2025? Vai ser através da adoração, amados. E agora vamos saber, antes de eu mostrar os dois vídeos, depois passar a palavra para o nosso honrado arcebispo Fernando Herbst. Amados e preciosos, nós aprendemos com Davi sobre adoração, nós aprendemos com o apóstolo Paulo e Silas sobre adoração, mas agora, amados, nós vamos aprender com Jesus sobre adoração. Vamos para o capítulo que explica o que é a verdadeira adoração, a perfeita adoração. Isaías capítulo 53. O profeta do Senhor diz que o capítulo perfeito que nos ensina a adoração perfeita é Isaías 53. E a Bíblia vai dizer no versículo 1, amados: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência
para que o desejassem. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. O homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, certamente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos, o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Amados, a adoração perfeita é uma palavra chamada obediência. Jesus Cristo, ele nos ensinou em Isaías 53 que a obediência dele foi tão perfeita, o amor dele a Deus foi tão alto, a vida dele de adoração a Deus foi tão perfeita, que ele foi para a cruz em uma adoração a Deus, e o aroma, o profeta fala que o aroma que subiu desta adoração às narinas do Deus Pai foi tão perfeito, Deus se agradou tanto desta adoração, desta vida de obediência de Jesus, que ele se agradou tanto desta fragrância, que ele permitiu o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Ai, que adoração perfeita. Ai, quantos querem seguir o caminho de Jesus numa vida de adoração? Eu quero seguir este caminho, amados. O ano de 2025, amados, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, ele vai avançar organizadamente no cuidado das almas, das ovelhas de Cristo. E vai avançar de maneira muito espiritual em uma adoração em espírito e em verdade, no pilar da adoração. Vamos ter oficinas de adoração, vamos ter aulas de adoração, vamos ter encontros de adoração, e o Ministério de Arrependimento e Santidade vai ser um ministério onde as ovelhas vão chegar num domingo, quando terminar o culto, elas vão falar: quando vai chegar o outro culto para eu continuar adorando a Deus? As ovelhas vão falar para os pastores: eu só quero que uma coisa, que não acabe esse culto, porque eu não quero que acabe a adoração. As conversas vão se tratar da adoração, os encontros vão falar de adoração, as células vão falar de adoração, as assembleias vão focar em adoração, e as almas serão transformadas, se arrependerão, se santificarão através da adoração. E agora eu vou pedir para o nosso honrado supervisor Naldo só deixar apostos. Eu vou falar um pouquinho antes de ele soltar o primeiro vídeo. Amados, o primeiro vídeo que eu quero mostrar foi no dia da consagração, o dia 1/1 de 2025, onde o profeta do Senhor consagrou mais de 20 mil pastores. Foi tremendo, porque o profeta foi uma pregação muito séria, mas na hora da consagração ele estava muito feliz. Eu imagino que ele deve ter lembrado como começou esse ministério no Quênia, não é? Pouquíssimas pessoas se arrependendo, e de repente agora, depois de 20 anos, mais de 20 mil pastores sendo consagrados. E amados, é impressionante que a adoração no Quênia, ela é uma adoração celestial mesmo, porque se nós vamos para Apocalipse 4, nós vemos que é um curto refrão, não é?
e eles repetem de uma maneira santa, e ele é contínuo, ele vai se repetindo, e nós vamos cada vez mais sendo impactados por aquela adoração, e eu chorei tanto aquele dia, amados. E o profeta do Senhor, ele estava dando direcionamento para os pastores que estavam sendo consagrados. Quando chegou o momento da consagração, fez aquelas 2 filas enormes, mais de 20 mil pastores sendo consagrados, e o evento tinha mais de 100 mil pessoas ali debaixo daquela tenda. E o profeta do Senhor começou a direcionar as 2 filas. E aí, quando formaram as filas, amados, chegou o momento que o profeta do Senhor estava só o teclado de fundo fazendo uma cama, e o profeta do Senhor, ele começa a adorar assim. Mungu wangu Hosana unani tushai. E ele fala assim, slowly in the background, ele fala devagar, de plano de fundo. Quando ele fala isso, amados, em milissegundos o tecladista ele já entra. E as vozes começam a entrar. E os back vocals começam a encher. E todo mundo começa a cantar Mungu wangu Hosana unani tushai. Que quer dizer, amados? Mungu é Deus. O angu é meu. Hosana, no hebraico, é salve-nos, não é? Hosana, quando Jesus entra no domingo de Ramos, né? Todo mundo canta Hosana. No latim é um agradecimento, uma aclamação à salvação, né? Mas no hebraico é salva-nos. E Hosana unani tushai quer dizer, o Senhor é suficiente para mim. Olha que lindo. Então a adoração é, meu Deus, salva-nos. O Senhor é suficiente para mim. Apenas esta frase, amados. Por mais de 4 horas, ela foi adorada e foi repetida. E ela vinha no agudo, vinha no grave, aquelas 100 mil pessoas adorando. Amados, eu chorava. Eu só queria que não acabasse. Foi mais de 3 horas de adoração. E eu quero mostrar para os amados que o profeta do Senhor, ele está dando as instruções. Aquela cama de teclado de fundo. Quando ele chama essa adoração, em milésimos de segundos, o teclado já entra devagar. E todo mundo começa a adorar, a coisa mais linda do mundo. E aí chega o momento que ele fala assim, aquela adoração, né, e aqueles 20 mil pastores sendo consagrados, e ele fala, This is the Golden Church of Christ. Ele fala, esta é a igreja de ouro de Cristo. E ele fala uma frase que eu sempre me emociono, que ele fala assim, I will serve you until you enter. Ele fala, eu vou servir vocês até que vocês entrem. A coisa mais linda. E agora eu vou pedir para o nosso honrado supervisor Naldo colocar o primeiro vídeo na minutagem que eu pedi para o amado em nome de Jesus. De Cristo no Quênia, que está debaixo desse ministério. Powerful, precious saints. Poderoso e santos, muito preciosos. God really loves E Deus them. realmente ama eles. The visitations he A brings to them visitação are que ele Bible traz para record-breaking. eles são visitações que quebram o recorde. The Lord has demonstrated that you O Senhor must enter His demonstrou que kingdom. vocês We precisam entrar nos celebrate seus with you. reinos, no seu reino, e nós celebramos isso com vocês. katika ufalme wake, tusherekee pamoja nanyi. Keep moving. Move a little faster, please, in front there. Endelea kutembea, tembeeni kwa haraka pale mbele tafadhali. Slowly in the background. Mungu
church, I will serve you until you enter. Kanisa la A dhahabu igreja de nitawatumikia ouro, hadi eu mwingine. vou servi-los até que The Lord is vocês waiting for you. You entrem. can imagine. O Senhor está esperando por vocês. Vocês conseguem imaginar isso? Ele está esperando por vocês no céu. You can tell the way He loves you. Você pode dizer a maneira como que Ele ama vocês. When I walk with the shadow, Quando eu entrei com a sombra de... Quando eu entrei com a sombra e mais de 56 surdos e cegos, eles foram curados. Algumas vezes eu até tenho que chegar e tocar nos olhos, ou às vezes nem preciso. Você pode dizer o nível do Senhor, de como que Ele alcançou, e você pode ver como que todas as nações estão sendo agraciadas, porque Ele ama muito vocês. I love you, Kenya. Ninawapenda Kenya. I love you, the Church of Christ in Kenya. Ninawapenda kanisa la Kristo la Kenya. I love you so much. Ninawapenda sana. I love the other nations also. Ninapenda mataifa mengine. Igreja do Quênia, eu lhes amo. Eu amo as outras nações também. Lakini nawapenda Kenya. Aleluia. Uma salva de palmas. Muito obrigado, professor Naldo. Pode dar um. Aleluia. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Meu Deus, salva-nos. O Senhor é suficiente para mim. E eles ficaram. E aí chegou o momento, depois de uns 20 minutos, né, dessa adoração, o profeta vira assim, ele fala assim: tem anjos adorando ali, são um coral de anjos adorando ali. Ele estava tão feliz porque essa adoração foi tão celestial, amados. E ali foi um ensinamento para todas as nações de como adorar a Deus. O profeta estava aí radiante, amados, feliz com aquela adoração. E eu só queria uma coisa, amados, que ela não acabasse. E o segundo que eu quero mostrar para os amados, e depois vou passar a palavra para o nosso honrado arcebispo Fernando Herbst. Nosso amado arcebispo Fernando Herbst, ele foi um dos cultos, ele foi no Yahya Kilimani, que é o altar principal de Nairobi, no Quênia. E lá o pastor líder, né, o líder da igreja, é o nosso honrado arcebispo JJ, nosso precioso arcebispo JJ. E ele falou, amados, que durante aquelas 5 horas de adoração, chegou um momento que foi uma adoração que falava assim, Master, go with me until I see your face. Então mestre, vá comigo até que eu veja a sua face. E amados, ele fala que quando ele conta esse testemunho, ele começa a chorar, e o Davi também, né? E ele vai contar aqui muito mais sobre isso, mas é que como já tem o vídeo, eu gostaria de mostrar isso para os amados. Ele falou que quando começou essa adoração, em determinado momento, amados, levantou, tem um lado, que é o lado esquerdo normalmente, que é o lado das viúvas. E as viúvas é um local honroso, né? Que a igreja deixa as viúvas. E levantou todo mundo para adorar. E nisso, amados, levantou uma viúva que tinha 1,80 m, mais ou menos, com uma voz de trovão, ele fala. E começou essa adoração, amados, dizendo, Master, go, mestre, vá comigo, até que eu veja a sua face. Essa viúva, ela levantou, amados, e ela começou a orar, e ele fala que ele e o Davi começaram a chorar, foi uma comoção na igreja, que ela
ela gritava assim na adoração, falando: Senhor, vá comigo, Senhor, eu só preciso que o Senhor vá comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou poder ver a sua face. Eu não preciso de mais nada, Senhor, vá comigo, que eu vou passar todas as adversidades. Senhor, por favor, vá comigo, Senhor. E ela falava, e aquela adoração rompendo, e todos foram impactados pelo Espírito Santo. Eu quero que o Senhor vá comigo até que eu possa ver a sua face. E eu sei que você quer isso também. Então eu vou pedir, amados, para o nosso honrado e precioso supervisor Naldo colocar para nós essa adoração também, que é Master, Go With Me, agora lá no culto em Nairobi, no altar do Yahya Kilimani, por favor. Go with me, Jesus. Go with me, Jesus. Go with me, until I see your face. Father, go with me, Father, go with me. Until I see your face, Master, Holy Master, Holy Master, go with me until Holy Master. Aleluia, muito obrigado, supervisor. Quantos podem ter o seu microfone e glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. A terra está cheia da sua glória. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias. Aleluia.
Aleluia, amados. Eu quero agradecer demais essa oportunidade e dizer que eu estou encorajado, estou impactado pelo Espírito Santo e eu quero, neste ano de 2025, avançar na adoração, avançar no cuidado com as almas. E o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, neste ano, vai triplicar, vai quadruplicar, vai quintuplicar através desta adoração. As almas virão, os altares encherão e nós vamos avançar, porque a hora é agora que o Espírito Santo está nos preparando para preparar uma noiva gloriosa, amados. E isso vai se dar através da adoração. Aleluia! Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu passo a palavra para o arcebispo adjunto Fernando Herbst para contar o testemunho dele, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia, ele está na sala. Deixa eu ver, ele está como co-anfitrião aqui. Arcebispo. Amém. Glória a Deus. Então, amado e precioso bispo Josué Brites, se eu puder passar também, se a nossa honrada arcebispo puder contar um pouquinho do testemunho dela também, sobre a adoração, e acho que vai ilustrar muito também aqui para este ano que se inicia, não é? Este ano maravilhoso que se inicia com a lente de aumento na adoração. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Amados e preciosos, adoradores do Senhor, aleluia. Aqueles que estão se preparando para entrar no céu em adoração, aleluia, aleluia. Realmente, amados e preciosos, a adoração é um alto chamado. É um chamado para um povo escolhido por Deus, criado por Ele para o louvor da sua glória. E nós costumávamos dizer, o Senhor nos criou como vasinhos de adoração, com alcinha da adoração, tampinha de adoração, biquinho de adoração, tudo em nós tem que exalar adoração ao Senhor. Mas realmente a adoração, amados, é um mistério. Nós temos visto, todos nós que estamos nesta sala, muitos de nós participamos de algumas conferências de adoração, entramos, cantamos, celebramos e saímos igual. Outros fizeram seminários, escreveram, mas não chegaram à santidade do Senhor. Muitos de nós vimos isto, porque o Brasil sempre foi um país adorador. A igreja do Brasil sempre foi uma igreja adoradora. Porém, todos nós temos que entender hoje e reconhecer esta adoração não levou a igreja do Brasil à santidade. Não levou a igreja do Brasil a serem transformados à imagem de Cristo. Não levou a igreja do Brasil a ter consciência do pecado, terror do pecado, zero tolerância ao pecado, pelo contrário. Foi o povo que se lançou no pecado, se lançou no mundo, aqueles que se diziam adoradores, queriam refletir a imagem do mundo, como os roqueiros do mundo, tocando para o Senhor com os seus violões, as suas guitarras, exatamente como os roqueiros do mundo cantavam. O que aconteceu? O que aconteceu? O que faltou?
Muitos cânticos bonitos surgiram. Mas onde estão eles? Estão mais santos? Estão mais perto do Senhor? Estão mais crucificados com Cristo? Amados, o assunto da adoração é um assunto extremamente sério, porque envolve um querubim, um anjo muito especial criado por Deus, de uma forma muito especial para adorá-lo. A Bíblia em inglês fala, quando descreve ele, que ele tinha instrumentos no seu corpo. Ele emitia sons de vários instrumentos. Ele tinha tambores embutidos. Ele foi criado para adorar. Mas ele caiu. E ele corrompeu a adoração do Senhor e se tornou ele adorando-se a si mesmo. Este é o maior problema e a maior armadilha que nós temos vistos. Os adoradores começaram bem, mas eles terminaram no mesmo pecado. Eles se tornaram artistas. Eles desejaram ser adorados. Eles desejaram ser aclamados. Eles desejaram ser reconhecidos. Eles se tornaram ídolos. E eu me arrependo. Eu me arrependo eternamente. Eu me arrependo. Com isso eu quero dizer, amados, que eu não sei quanto a vocês, eu quero entrar no céu. Eu não quero nenhuma adoração que não venha do Senhor. Eu não quero cantar bem nem músicas bonitas. Eu quero adorar o Senhor em todas as áreas da minha vida. E realmente eu aprendi que a adoração não é música. A música vem como consequência. A adoração é uma vida de obediência e eu vou dizer para vocês como começa. Com uma revelação clara de quem Deus é. E uma revelação clara de quem eu sou. Uma revelação totalmente poderosa de que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o único que deve ser adorado, Ele é temível, Ele é exaltado, Ele é puro, Ele é santo, Ele é luz. E o amor dele se reflete em todos estes atributos. Nós caímos com o rosto em terra diante do Senhor. E nesta hora ele revela que nós não somos nada. Nós somos merecedores do inferno. E se ele não estiver conosco, nós vamos diretamente para o inferno, de onde ele está tentando nos tirar. Então, amados, quando se trata de adoração, não pense em música. Adoração é uma atitude de um ser criado, de uma criatura. Uma atitude de total reverência, temor e amor ao seu Criador. Então, a adoração verdadeira, e eu oro quando eu vejo este movimento finalmente no Ministério Santo do Senhor, que está no Quênia, e em nome de Jesus, que seja realmente manifestado num nível perfeito no Brasil. Eu temo e eu oro ao Senhor que por pura misericórdia Ele não permita que se levantem artistas neste ministério, cantores neste ministério, mas que a música e a adoração apresentada seja fruto de uma vida de renúncia,
de entrega, de obediência absoluta a Deus. O meu chamado de adoração começou com uma revelação de Deus, sim, mas o Senhor logo me visitou e me disse: eu vou te pedir para fazer algo. Na verdade, teve toda uma história, eu não vou contar aqui agora. Vou contar só o fim. Eu pedi algo, Senhor, me põe para fazer o que ninguém quer fazer. Amados, Deus me enlouqueceu de amor. Quando Deus me visitou, minha vida totalmente acabou. Acabou, zero. Eu não conseguia mais entender mais nada. Eu só entendia que eu pertencia a Ele e que Ele tinha vindo a mim e agora eu tinha que segui-lo. E dessas loucuras de amor que o Senhor me levou por Ele, eu disse: Senhor, me põe para fazer o que ninguém quer fazer. Ai, na hora eu levei um susto e falei: você tá louca? Casada, bem casada, 2 filhas, uma linda família. Agora ele vai te mandar para a Índia. Ai, me veio aquele medo, ele vai me mandar para a Índia. Mas logo o Espírito Santo veio e me disse: não. Passou um tempo, o Senhor começou a me ensinar a adorar. Aí ele abriu a porta da minha casa e um dia eu estava lá. E o Senhor me lembrou que ele me disse naquele dia, no meu espírito profundamente: o que ninguém quer fazer é me adorar num local escondido, onde ninguém te vê. E foi assim que eu comecei a adorar o Senhor no meu quarto, todos os dias. Começou de manhã, ele estendeu à tarde e eu não conseguia mais parar. E esta adoração, realmente, amados, a verdadeira adoração, transforma a sua vida. Acontecem milagres tremendos. Esta palavra desta Bíblia que nós lemos, ela se torna viva dentro de nós. Ela começa a ser escrita na nossa mente, impressa na nossa mente, escrita no nosso coração. Deus se torna real. Nós não queremos nada a não ser Ele, agradá-lo. O amor se torna arrebatador. Nós não conseguimos mais nos desconectar. Se você me perguntar em toda a Bíblia, onde está o versículo que eu melhor defino adoração? Este versículo está em Atos 17, deixa eu ver se é lá. Eu escrevi Atos 17, versículo 30. Paulo fala uma frase que eu definiria que esta é a verdadeira adoração. E estas palavras, entende, o profeta do Senhor tem usado uma palavra recentemente, que é a palavra que define este versículo: abide in Christ. Abide in Christ significa habitar nele, viver nele. E quando eu definia isso para as irmãs, eu dizia: lembra daquele menino da bolha? Não sei, quando a gente era criança, tinha um menino que andava numa bolha, ele não podia estar num ambiente e criar uma bolha para ele. É como se nós vivêssemos em Cristo, dentro dele. Nós nos movêssemos em Cristo. E a nossa existência passa a ser nele. Ele se torna o desejo consumidor do nosso coração. Ele se torna o pensamento obsessivo da nossa vida. Ele toma posse do nosso ser de tal maneira que não há mais nada que faça sentido para nós, a não ser através dele.
E uma coisa que eu aprendi também com o Senhor: você pode ter uma vida perfeita, como eu tinha, uma vida perfeita nesta terra. Mas quando eu tive esse encontro com o Senhor, ele começou a me atrair para adorá-lo. O Senhor nos leva a um desespero por ele. Um desespero que desde 1996 até hoje nunca acabou na minha vida. Nós somos desesperados porque nós entendemos que a qualquer momento você é tirado desta terra e você sabe de onde ele te tirou. E você quer estar com ele. Você não brinca com a tua vida nem com a tua salvação. A adoração é nós mergulharmos em Deus a tal ponto que não sobra mais nada de nós. Nada mais. Nós não cantamos o que nós queremos. O nível de adoração que o Senhor me ensinou ainda não é uma adoração normal para as pessoas, porque ela é um cântico novo todos os dias. Você tem que estar conectado com o Espírito Santo e receber dele. E muitas vezes nossa mente está conectada com cânticos conhecidos, mas o Senhor é Ele quem nos ensina. Então, o meu desejo e a minha oração é que este sacerdócio santo, esta noiva sacerdotal, que o Senhor está levantando e preparando, Ele está gerando na nação do Brasil. E eu oro que seja em toda a terra, não apenas aqui. Quando amamos a Deus, nós não tem limite. Brasil não é nada, é uma gotinha. É toda a terra, todo o universo. Nós desejamos que tudo adore ao Senhor. Esta adoração é o chamado que começa na terra e nunca terminará. Vai continuar para sempre. Então, as pessoas diziam, às vezes algumas pessoas me convidavam: irmã, vem pregar na minha igreja. Eu falava: não, Deus não me chamou para pregar, Deus me chamou para adorar. E eu realmente achava que eu não sabia pregar. Até que eu comecei a pregar. E o problema não é pregar, o problema é parar de pregar. Aí eu entendi que tinha acumulado dentro de mim tanta coisa que eu não conseguia parar. Então, vejam, começa com a adoração, começa com um amor arrebatador pelo Senhor, começa com uma atração tão irresistível que nada deste mundo, nada que diz respeito à nossa vida aqui consegue segurar uma pessoa. Estes são aqueles que realmente, quando o Senhor fizer assim, eles já estão lá, é o que o profeta está tentando dizer. Eles já estarão lá. Amém. Então, a adoração, amados, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. E eu creio que vai começar desta forma, com cânticos simples, cânticos da palavra, cânticos repetitivos. O Espírito Santo vai nos ajudar e nós vamos aprendendo a nos desconectar de tudo daqui e subir. Um dos motivos pelo qual eu me alegro que o nosso arcebispo Herbst trouxe estas boas novas do Quênia é porque, amados, nunca 3 cânticos vai levantar uma igreja pesada com as suas circunstâncias deste mundo, as suas dores deste mundo. Não vai levantar esta igreja da terra. A adoração, ela tem que durar um tempo, até o Espírito Santo começar a te desconectar, a te levar, a subir. Então é maravilhoso saber que nós vamos ter mais tempo de adoração, dando ao Espírito Santo mais condição de nos desconectar da terra. Eu louvo a Deus, realmente a adoração acaba conosco, ela nos liquida, ela te aniquila.
ela te derrota, você não quer mais nada. Tá aqui a arcebispa. Se alguém quiser ser arcebispo, sinta-se à vontade. Não lutamos mais por nada, nós só queremos que Jesus vença. Estamos prontos a nos despir, prontos a renunciar, prontos a descer, se for para o Senhor vencer. Não lutamos, não disputamos, não competimos, não brigamos, não criamos contendas, não causamos divisões. O adorador, ele teme a Deus. Ele conhece a Deus e ele teme a Deus. Ele não ousa, porque ele sabe que Deus é Deus. Ele levanta e ele derruba. Ele exalta e ele humilha. Ele usa quem ele quer. E se não for eu, não tem nenhum problema. Eu vou me alegrar com aquele que Deus escolher. Então, a adoração nos leva a um esvaziamento de nós mesmos. Uma igreja adoradora não disputa, não contenda, não cobiça, porque ela está diante de Deus, ela sabe que Deus sonda os pensamentos dela. Deus é real, em resumo. Amém. Sim, eu teria muito para falar da adoração, mas é muito diferente do que nós temos ouvido nos seminários. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Sem ele não há nada. Os adoradores vão sempre tomar o caminho do Cordeiro, o caminho da humilhação, o caminho manchado de sangue, como o profeta do Senhor diz. Então, nós cremos que a última unção da igreja será mesmo a verdadeira adoração que vai preparar um povo para sofrer tudo e não negar o Senhor, como foi dado aqui o exemplo de Paulo e Silas. Machucados, sangrando, doloridos, mas adorando a vida que estava dentro deles. Saiu e transbordou em adoração a Deus. Em tudo nós vemos o Senhor nas situações mais difíceis e mais doloridas. Então, quando eu falo isso, eu pergunto, vocês conseguem ver isso nos adoradores que você vê hoje? Igrejas, tenho temor quando o nosso arcebispo Conrado disse, este é o ministério adorador. Eu morro de pavor, porque, amados, quantos nós conhecemos que tinham esta qualificação e estão caídos, cheios de pecado sexual, cheio de disputas e contendas. O que adiantou aquelas adorações? E os lindos cânticos que eles criaram, que eles cantavam? Nós temos que temer quando falamos em adoração, para jamais associarmos com nada daquilo e dizermos para o Senhor, não queremos ser aquilo. Ou o Senhor nos transforma em verdadeiros adoradores, ou, Senhor, nós queremos seguir um caminho de humildade e mansidão, não queremos cair, como Lúcifer caiu, e como estas igrejas adoradoras caíram, e eu preciso dizer como Paulo, isso eu vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles são os desejos deste mundo. Aconteceu com eles o oposto do que deveria acontecer. Ah, que o Senhor, por pura misericórdia, nos conduza para sermos verdadeiros adoradores, sacerdotes do Senhor. Amém, amados? Eu trago esta gravidade, trago este clamor e orando que neste ano de 2025, sim, o Senhor faça de nós uma igreja
que vai adorá-lo num outro nível, mas uma igreja que vai crucificar a sua carne, porque esse é um dos objetivos da adoração. Aleluia. Amados, que tempo maravilhoso. E eu já observei neste ministério, todos vocês são adoradores, todos. Muitos de vocês têm o seu violãozinho penduradinho aí atrás de vocês. No começo a gente via muito, sim, Bispo Josué, sim. Sim, muitos de vocês, muitos que nunca nem entraram aqui para adorar, sempre tiveram, ou seja, o Senhor preparou um, um povo adorador, um sacerdócio que já é adorador, mas nenhum de nós jamais se tornará nem cantor e nem artista. Amém? Vamos adorar a Deus, não olhando para ninguém, mas focando no Senhor. Eu agradeço por esta oportunidade. Talvez vamos ter outras oportunidades de falar mais profundamente sobre a adoração. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine e que Jesus seja glorificado em um ministério, em um povo que realmente subiu naquela cruz e morreu com ele. Foi sepultado com ele, na morte dele, e ressuscitou com ele uma nova criatura. Agora, filhos de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e eu creio que eu já posso encerrar, não é? O culto? Amém. Então, eu encerro este culto agradecendo ao Senhor Deus por esta maravilhosa comunhão que nós tivemos, me humilhando diante do Senhor, em total reconhecimento de que, se o Senhor não fizer, nada será feito, como foi dito hoje, Apocalipse, capítulo 4, acho que é versículo 11. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, que tudo na nossa vida e neste ministério, finalmente, quando se aproxima o tempo da nossa redenção, tudo em nós seja feito por ele, e para ele, e nele. E que ele cresça, e que ele governe, que ele seja o cabeça desta igreja. E que todos nós diminuamos, desapareçamos e morramos, para que ele viva em nós. Nós sabemos que o produto final de tudo, desde Gênesis 1, é um povo transformado à imagem de Cristo. Nada menos do que isto. E nós sabemos que Cristo é a imagem de Deus. Que o Espírito Santo, o único que pode fazer isto, governe sobre este ministério, começando pela minha própria vida. Que o Espírito Santo levante, ensine e prepare adoradores verdadeiros neste ministério. Sabendo que os adoradores serão sempre pessoas que passarão por muitos sofrimentos, porque o Senhor vai nos provar, principalmente no esmagamento. E como nós vamos nos comportar quando o Senhor nos esmaga? Porque nós somos dele, comprados pelo próprio sangue dele, para pertencermos somente a ele, e ele fará de nós o que mais lhe agradar. E nós vamos adorá-lo em todas as circunstâncias, principalmente quando ele nos esmagar. Esta é uma das características principais do verdadeiro adorador. Ele adora o Senhor e ele se agarra ao Senhor através do sofrimento. Quanto mais o Senhor nos esmaga, mais nós nos agarramos a ele.
Eu louvo ao Senhor, porque Ele está conosco e Ele veio para agora nos preparar para o seu glorioso reino. E nós agradecemos eternamente o que o Senhor teve misericórdia desta geração e enviou o mais precioso, o mais temível e o mais glorioso profeta da Bíblia. Porque a missão dele é a mais gloriosa, a mais poderosa e mais temível. A missão deste profeta é preparar a noiva de Cristo desta geração para não passar pela morte. Ela vai atingir um nível de santidade tão grande que ela não verá a morte, o pecado será arrancado dela. A missão deste profeta é diferente da missão de todos os profetas anteriores na Bíblia. Por isso, nenhum homem, nenhum profeta desta geração pode se comparar ao profeta do Senhor, o Dr. David Ward. Ninguém, porque a missão com a qual Deus o enviou é preparar a noiva de Cristo em absoluta santidade e justiça, em absoluta retidão, na pureza de Cristo, na inocência de Cristo, na santidade de Cristo. Nenhum profeta teve uma missão como esta, e o ministério dele abrange a terra inteira. Não é apenas o Quênia, não é apenas o Duas Nações, é a terra inteira. Deus enviou um profeta para preparar todos os filhos de Deus na terra inteira. Então, este é um tempo maravilhoso. E ele já está ferindo a terra com os juízos de Deus para levar um povo a se lembrar que eles nada são, eles são pó, eles vão apodrecer, mas a alma deles permanecerá para sempre. Deus está abalando, como ele disse, ainda uma vez, abalarei todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, para que aquelas coisas que são abaláveis sejam abaladas, mas as que são aquele que é inabalável, somente ele permaneça para sempre. Nós temos que viver esta vida focados na eternidade, totalmente posicionados entre o céu e a terra. Ainda não entramos no céu, mas nós temos certeza que já não estamos nesta terra. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Salvador. Portanto, eu oro que o Senhor levante neste ministério do Brasil um povo tão poderoso no Senhor, um povo tão comprometido, tão fiel, que vai maravilhar toda esta geração e principalmente o inferno. E o céu se regozijará em nós. Finalmente, o Senhor tem um povo dele na terra. Aleluia. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, que a tua perfeita vontade se cumpra neste ministério. Como tua serva, tua filha, Senhor, a menor na tua casa, porém aquela que te conheceu e sabe que nada é, e te entregou o trono desta nação, assim como todos os adoradores amariam fazer, lançar as suas coroas aos pés do único que é digno. Qualquer coroa que recebemos, já lançamos sobre os pés do Senhor. E desejamos viver hoje na terra o senhorio e o reino do cabeça da igreja sobre nós, através do seu mais temível profeta. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os. Leva-os a este nível de santificação, de comprometimento com o Senhor, de transformação à imagem de Cristo. E nós queremos, Senhor, que Jesus seja muito honrado e que muitos destes, nesta nação, muitos jovens perdidos,
nas drogas, perdidos no pecado sexual, no homossexualismo, no satanismo, no ateísmo, que o Senhor possa trazê-los para a sua maravilhosa luz, porque eles são teus, Senhor. Eu oro pela juventude desta nação, eu oro pelas crianças desta nação, e eu te peço, Senhor, tu que estás entronizado acima dos querubins, tu que estás entronizado na nação do Brasil através deste ministério, Senhor. Pai, atraia os teus jovens para ti, as tuas crianças, o teu povo, rapidamente, Senhor, enquanto há tempo, e que tu mesmo nos prepares para entrar no teu glorioso reino. Nós adoramos aquele que é digno, adoramos a cruz e o sangue de Jesus, pela qual nós fomos crucificados para o mundo, e este mundo está crucificado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos escolher para esta hora. E te agradecemos porque agora, Senhor, é um dia a menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Quanto mais te adoramos, mais os nossos corações se enchem do desejo consumidor de finalmente contemplarmos a tua amada face e termos o teu santo nome escrito nas nossas testas. Santo és, digno és. Aleluia, amados. Shalom, shalom, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor sustente todos no jejum. Nós, neste sábado, o profeta do Senhor já avisou que nós teremos novamente uma tremenda conferência da palavra. Então, neste sábado, Bispo Josué, teremos conferência da palavra. Precisamos ver como ficará, não tem importância, o profeta do Senhor, ele tem a primazia, amém? Como ficará o nosso arrependimento nacional? O Senhor vai nos instruir, mas sábado teremos a conferência da palavra, amém? Eu quero fazer um anúncio também muito maravilhoso, que o estado de São Paulo tem um novo arcebispo. O arcebispo Herbst entregou para o nosso arcebispo Conrado. O arcebispo Conrado agora ele é o arcebispo do estado de São Paulo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Sabemos, amados, que neste ministério ninguém é de nada nem de ninguém. Nós somos de São Paulo, mas somos de todos, aleluia! Do Brasil inteiro, todos nós. Nós desfrutamos do nosso arcebispo Shoa lá no Amazonas, do nosso arcebispo Liscano lá no sul. Nós estamos desfrutando de todos ao mesmo tempo. Somos todos de Cristo, aleluia! Que o Senhor abençoe a todos. Permaneçamos em Cristo. Shalom, shalom. Unidos para sempre em Cristo. Aleluia. Shalom, shalom. Cada um. Aleluia.